Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema imunológico. A gente vai começar explicando aí, eu vou começar explicando para vocês o que é imunização inata, tá? E depois a gente vai continuar aí as nossas aulas, né, sobre sistema imunológico. Mesmo que você nunca vá prestar nenhuma prova a respeito, é muito importante que você conheça pelo menos um pouquinho sobre o seu sistema imunológico, que está te salvando aí, está vivo graças a ele por muitos anos, né? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso sistema imunológico, fica comigo que a gente vai começar agora. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o sistema imunológico, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. O canal aí vai falar sobre videoaula, curiosidades científicas e também sobre educação financeira. Então, tudo isso é interessante para você. Se inscreve aí no canal. Não esquece de deixar o seu like se você já curtiu o tema do vídeo e o seu comentário, que isso tudo me ajuda demais a prosseguir aí com o conteúdo, certinho? Se você quer saber um pouquinho mais sobre o sistema imunológico, a gente vai falar um pouquinho mais posteriormente, e a gente já tem alguns vídeos aí falando sobre vacina, né? O que é vacina, como começou a vacina, quais são os tipos de vacina que tem. Então é só clicar aqui na descrição ou aqui em cima, vai aparecer uma abinha para que você entenda melhor como funcionam aí, como são feitas as vacinas, certinho? Então vamos lá, vamos falar de sistema imunológico. O corpo humano, ele está 100% do tempo ligado e exposto a diversos micro-organismos. Esses micro-organismos podem estar externos, né, no ambiente onde o ser humano está vivendo, mas eles também podem estar associados ao próprio corpo humano. Um exemplo desses micro-organismos são os micro-organismos que vivem numa espécie de simbiose, de troca, de favores, né, entre o corpo humano e o benefício desse micro-organismo. A flora intestinal é composta por várias bactérias, e essas bactérias auxiliam o sistema digestório a trabalhar e também recebem aí o seu auxílio, por isso a gente chama de simbiose. Entretanto, alguns outros micro-organismos podem sim fazer mal ao corpo humano e trazer aí diversas doenças, né? A gente vai chamar todos os micro-organismos causadores de algum tipo de doença de patógenos. Esses patógenos podem ser vírus, fungos e bactérias nocivas aos seres humanos. Contra esses micro-organismos causadores de doenças, os micro-organismos patógenos, a gente desenvolveu aí uma espécie de defesa, e a gente vai chamar todos esses mecanismos de defesa e todos os componentes desse mecanismo de defesa de sistema imunológico. O estudo do sistema imunológico é chamado de imunologia, e é muito importante estudar imunologia para que a gente possa desenvolver a partir de observações, né? Observando aí como o corpo humano reage a determinado patógeno, a gente consegue desenvolver aí medicamentos e vacinas, por exemplo. Existem algumas doenças chamadas de doenças autoimunes, eu mesmo, né? Isso acontece quando o sistema imunológico acaba destruindo células saudáveis do próprio indivíduo em vez de destruir os patógenos. Essas doenças autoimunes são muito comuns. Esse comportamento de destruir as células saudáveis do próprio indivíduo vai acarretar aí em diversas doenças, como por exemplo o lúpus, que é uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico destrói aí o DNA de células saudáveis. A gente tem também a artrite reumatoide, que é quando o seu sistema imune começa a atacar suas articulações e o líquido sinovial que fica entre as articulações. E a gente tem também
o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é quando as suas células começam a destruir as células que fabricam insulina. E aí você tem um tipo de diabetes chamado de diabetes tipo 1. Nós possuímos dois tipos de imunidade. A imunidade inata ou inespecífica e a imunidade adaptativa ou específica. A imunidade inata ou inespecífica é a primeira barreira contra qualquer tipo de patógeno. Então ela é a primeira linha de defesa, é a que vai ser acionada primeiro e ela não é específica para determinado vírus ou fungo ou bactéria. Não, ela vai atacar da mesma maneira todos os patógenos que possam desencadear doenças. Na imunidade adaptativa ou específica, a gente tem a produção de células de defesa especializadas para destruir determinados patógenos. Essa é a segunda linha de defesa. Então, primeiro a gente tem aí a imunidade inata e depois a gente tem a imunidade específica. Hoje a gente vai aprender sobre a imunidade inata, a inespecífica. A gente já nasce com essa imunidade, ela é a primeira barreira de defesa desde o momento do nascimento, mas vale ressaltar que esse tipo de imunidade vai trabalhar junto com a adaptativa, aquela que você fabrica células especializadas em determinados tipos de doença. Mas a gente vai falar exatamente da primeira barreira da imunidade inata, certo? Como exemplo de imunidade inata, a gente tem a pele, que corresponde à nossa primeira barreira. A pele é formada por células justapostas, muito juntinhas, e essas células impedem a entrada de qualquer tipo de patógeno dentro do interior do organismo. O sistema digestório também faz parte da nossa primeira barreira de imunidade. Quando a gente observa que dentro do estômago, por exemplo, existem vários ácidos que podem aí destruir alguns patógenos que vêm junto com os alimentos, como por exemplo vírus, bactérias e fungos. No sistema respiratório, a gente também tem a primeira barreira de imunização, que é o muco produzido nas paredes aí do trato respiratório, que serve para prender qualquer impureza que poderia fazer mal à saúde, junto com células ciliadas que vão expelir, e passar aí esse muco para a região da faringe, e aí a gente ou engole ou cospe esse muco cheio aí de impurezas. No trato urogenital, a gente também tem uma barreira de imunização, que é a acidez, O meio ácido também impede alguns fungos, bactérias e vírus de conseguirem entrar por dentro aí do sistema urogenital. Mas, se mesmo assim algum tipo de patógeno conseguiu entrar, a gente vai ter sim vários mecanismos internos de defesa. A maior parte da primeira defesa é a célula fagocitária. Para quem não sabe, algumas células são especializadas em fazer o que a gente chama de fagocitose, ou seja, toda vez que elas encontram algum patógeno, elas são responsáveis por englobar esse patógeno e digerir dentro delas este tipo de patógeno. E aí a gente fica livre de determinada doença. As células especializadas em fazer esse tipo de fagocitose no sistema imunitário humano são os macrófagos, os monócitos e os neutrófilos. Outra característica do sistema imunitário inato é a produção de interférons. Interférons são polipeptídeos que são produzidos em células que estão sendo atacadas por vírus, por exemplo. Então, quando a gente tem uma célula e essa célula está sendo atacada por um vírus, ela fabrica esses polipeptídeos, os interférons, e esses polipeptídeos se ligam aos receptores das células vizinhas para impedir que o vírus consiga se replicar nas células que estão em volta daquela célula que foi destruída ou está sendo destruída por um vírus. Esses interférons também podem sim resolver problemas como, por exemplo, o aparecimento de tumores. Quando a gente tem uma célula tumoral, essa célula também pode enviar receptores interférons para células vizinhas, impedindo que as células vizinhas comecem aí uma replicação anormal, causando um tumor. Além de tudo isso, nosso corpo também conta com algumas proteínas que ficam circulando aí,
dentro dos vasos sanguíneos e elas também são responsáveis pela defesa do organismo. Mas esse sistema é chamado de sistema complementar, é o responsável também por começar a chamar aí a imunização específica, que seria a nossa segunda defesa contra os micro-organismos. E se você quer saber um pouquinho de como funciona a imunização adaptativa específica, pode ficar com o próximo vídeo que eu vou gravar, que eu vou explicar tudo direitinho. Bom, pessoal, se você gostou desse primeiro vídeo e te interessa saber sobre a imunização adaptativa, se você tem alguma dúvida, não esquece de colocar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima aula. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.